Esse corte que você vai ver agora é só um pedacinho do Zona Neutra, que é gravado todas as segundas-feiras e são horas e horas de NFL. Então já se inscreve aí para não perder mais nada, porque aqui é futebol americano sem complicação e de torcedor para torcedor. Vamos dar sequência, João, por favor. Já falamos um pouquinho da organização, de como funciona esse período de treinamentos pré-temporada, e aqui, Lucas, eu trouxe justamente nesse slide uma foto de um training camp do Dallas Cowboys do ano passado, em que os jogadores estavam um com a mão no helmet do outro e o pau tava pegando. Os caras saíram no soco aqui. Mas no caso aí é 2 jogadores do Cowboys, né? Pelo Isso, jeito. não, era um training camp do Cowboys. Porque já que a gente falou que o OTA, os workouts são muito leves, não tem pegada, cara, o training camp, o bicho pega. Já falamos, 90 jogadores, vão virar 53, então metade desses caras ali tá dando a vida para ganhar um contrato melhor, tá dando a vida... É muita milha em jogo, né? Exatamente. Então, cara, não vamos achar que os training camps são softs. Eles são de fato intensos. E aí eu vou falar rapidamente aqui uma curiosidade sobre a história do training camp, efetivamente, cara. O training camp é um evento aí que acontece mais ou menos durante um mês. Ele começou já na história da NFL, Lucas, lá em 1920. Lá no começo da liga já tinha uns training camps, de formas diferentes, um negócio meio bagunçado, mas principalmente essa tradição veio da MLB, que no beisebol as equipes sempre tiveram esse período de treino pré-temporada. Então elas vão para um local, fazem o período de treino, né? E a NFL trouxe isso como tradição. Mas foi ali em 1940, mais ou menos, e se a gente for trazer um nome, um ícone para organizar isso, foi o Paul Brown, um dos fundadores do Cincinnati Bengals. Esse cara, ele que começou a dar a cara de training camp da forma que a gente tem hoje. Ele que começou a organizar o training camp dessa forma mais espartana, sabe? O training camp dele, por exemplo, 7 da manhã, toca o despertador aí no alojamento inteiro. 7h30, café da manhã, todo mundo junto. 9h30 começavam os treinos. Meio-dia parava a primeira sessão de treino. Todo mundo almoça junto, todo mundo descansa. 14 horas volta pro treino. Treina até às 17. 17 para, banho todo mundo junto. vai pro banho, descansa. À noite, vídeos, 10 horas da noite, todo mundo na cama, luz apagada. E essa pegada contínua. Isso lá na década de 40 com o Paul Brown. Isso, só Paul Brown, tu falou que fundou o Cincinnati Bengals, de fato, mas ele é multicampeão pelo Browns, né? Então, tanto que o nome do time é homenagem a ele. Isso. Mas aí ele sai do Browns e, enfim, fala, vamos fazer outra franquia aqui em Ohio, aí ele vai pro Cincinnati Bengals e aí acontece tudo isso que tu falou. E ele trouxe, cara, além disso, por curiosidade, gente, vale a pena conhecer um pouquinho a história do Paul Brown, porque ele foi um dos técnicos mais, além de ele ser o técnico que mais tem títulos na história, né? Levando em consideração que ele treinou ali na década de 40, 50, 60, mas ele é o que mais tem títulos, são 7. Ele também trouxe várias inovações, como, por exemplo, análise de tape de jogador, análise de tape de jogo, full time, como é que é? Só deixa eu traduzir para o português aqui. Comissão técnica full time. Ou seja, ele tinha os treinadores de cada parte do full time durante a temporada. Ele também trouxe o ponto para os jogadores no capacete. Então, cara, ele foi um cara que trouxe várias e várias novidades para o mundo dos técnicos. Vale a pena essa menção. E depois de Paul Brown, cara, aí começou, né? Todos os grandes técnicos são conhecidos por fazer loucuras no minicamp. O John Madden, cara, era absurdo, sabe? Os caras eram focados o tempo todo e, assim, não tiravam o jogador. Os training camps do John Madden eram conhecidos por muitas e muitas lesões, porque ele queria intensidade o tempo todo. O Don Shula, que é um dos técnicos mais vitoriosos da história da NFL também, técnico daquele Miami Dolphins invicto de 1973. 72, né? Isso. Ele, por exemplo, fazia os jogadores desidratarem por querer. Então pensa, verão, os caras suando, full pad, e lá não tinha, né? Não tinha mais ou menos, né, galera? Era porrada o tempo todo. E ele não deixava os caras tomarem nenhum tipo de líquido. Não deixava os caras tomar água porque ele queria que os caras se desidratassem para que os caras se acostumassem com essa situação de ficar tonto, de ficar cansado, de ficar fraco durante o jogo. Porque na cabeça do cara, se tu não fica fraco no treino, tu não fica fraco no jogo. Mas isso é uma loucura, certo? Tanto que lá em 2001, um jogador do Minnesota Vikings, Corey Stringer, ele morreu durante o training camp.
Então, assim, cara, lá de 40 até 2000, a pancadaria era, de fato, a definição de um training camp. E com a morte do Corey Strang durante um treino, Stringer, a NFL começou a botar regras. E desde 2001 até agora, a gente tem uma continuidade de regras dos training camps que evitam esses tipos de exagero. Por exemplo, agora, a desidratação dos jogadores, ela é controlada. Os times pedem, inclusive, que o jogador observe a sua urina, para saber a cor da urina. Ó, cara, toma mais água. Se tiver muito amarela, tem algo errado. Exatamente. Um outro ponto, é obrigatório tomar água e tomar Gatorade agora durante os training camps. Os training camps têm horário limite de treino. Você não pode ter mais de 2 sessões de treino físico, elas não podem passar de 3 horas, enfim. Tem toda uma sequência de situações que são para prevenir esse tipo de situação. Só por curiosidade, a morte do Corey Stringer, ele treinou, ele era um jogador, era a 7ª temporada desse cara na NFL, tinha sido eleito para o Pro Bowl, ele era um offensive tackle, e ele treinou numa segunda-feira de manhã, não passou bem, não conseguiu participar do treino da tarde, ou seja, tinha alguma coisa aí. Tava ruim, né? Aí ele treinou na terça-feira de manhã. Os colegas dele falaram que ele vomitou 3 vezes durante o treino. E aí, cara, vou trazer uma questão de curiosidade. Vomitar no campo não é algo considerado absurdo lá nos treinos dos americanos. Cara, o cara passou mal, treina e volta pro campo, saca? É loucura mesmo. Inclusive, eu participei de um camp, do mini camp aqui no Brasil, quando estava jogando ali em Balneário Camboriú, em que a gente recebeu um técnico de high school americano e ele fez ali 2 dias de treinamento com a gente. E aí um jogador, cara, quente pra cacete também, verão, 10 da manhã, meio-dia, a gente treinando meio-dia. E aí, cara, a gente tava fazendo uns drills de recepção e um dos nossos recebedores começou a ficar ruim, tá ligado? Ficou ruim, ele falou pro coach, cara, eu tô mal aqui, stomach disease, ele falou, stomach disease. Aí o coach, e eu com isso? Continua treinando? Aí ele, não tô legal, ele, continua treinando, não sai de campo. E cara, ele virou as costas e saiu. E o guri, ruim, o guri sai de campo, sem a permissão, vai no vestiário que tipo ficava próximo ao campo, e nisso o head coach volta. Aí ele olha assim, cara, cadê o fulano? Aí a gente falou, olha, foi no mercado. Quando a gente apontou pro vestiário, a gente só escutou o cara tava vomitando lá no banheiro. O técnico olhou pra gente e falou assim, cara, xingou o cara de uma forma que eu não vou aqui traduzir. Ele era aquele técnico do Miami Dolphins? Ele xingou de uma forma meio chula? Ele xingou de uma forma meio chula. Mas ele xingou o cara de preguiçoso, fraco, sabe? Todas essas situações aí. Então, beleza. No outro dia, durante o treino, a gente tava finalizando um treino, aí a gente teve que fazer um sacrifício, que é aquela corrida que você faz, toca numa... Suicídio, né? Suicídio, isso. Aí, sacrifício também serve, tá? Os 2 nomes servem. E a gente tinha que fazer o suicídio, e aí no final, tu vai num ponto, toca, volta. Vai no outro, toca, volta. Vai no outro. E aí, cara, o nosso quarterback, no meio do caminho, ele ficou ruim, ele para tudo de full pads, ele para no lado do campo, ele tira o capacete, ele vomita fora do campo, volta e termina o suicídio. Termina o exercício. Cara, ele foi elogiado pra cacete. O head coach falou, é isso, é assim que tem que ser. Esse é meu guri. Passou mal, tu vomita. Só vomita do lado de fora, porque teus colegas estão dentro de campo. Vomita ali e volta a treinar aqui. Então, assim, cara, se essa é a pegada de um técnico de high school... Eu ia falar, a diferença aqui é que lá na NFL os caras estão ganhando milhões pra fazer isso, né? Vocês... Não, porra, pensa um negócio mais voluntário que aquilo, não existe, né? Pagava pra ir, né? Mas então, cara, o que aconteceu, cara? O Corey Stringer vomitou 3 vezes na terça-feira, o Minnesota Vikings e os head coaches dizem que não viram, né? Mas é o que tem ali dentro das investigações. E aí, cara, ele não treina na terça-feira à tarde, vai para o hospital com muita febre, muito mal. Na quarta-feira ele tem complicações e ele vem a óbito por... falência múltipla dos órgãos. Falência múltipla de órgãos, que foi decorrente de um ataque cardíaco que ele teve durante o treinamento, que aí não foi percebido. Então, depois as investigações acabaram inocentando o Minnesota Vikings em relação ao que aconteceu ali, negligência e tudo mais, porque o Minnesota Vikings prestou a devida atenção, tirou o cara do treino, enfim, tudo mais.
Mas isso foi o estopim para várias mudanças de regras de training camp que nós temos hoje. Era isso, cara. Então acho que já falamos bastante sobre como funciona. Como era e como é. E para que serve, né? Agora vamos falar do Training Camp 2025. Bora. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.